Luiz Gustavo, sou engenheiro agrônomo, a consultora em Monte Carmelo desde 30 de agosto de 2015. Comecei no dia 11 de setembro de 2006. A gente teve um primeiro contato por uma indicação de um outro atendido por nós, e nas primeiras conversas já foi para tentar montar um modelo de gestão, seguindo a metodologia do Educampo, para auxiliá-los nas tomadas de decisões. Assim, eu acho que não teve um grande desafio. Eu acho que como era muito novo para ambos, era implementar o sistema. Então, os desafios que a gente tem hoje, no caso da coleta de dados, elas são muito semelhantes, é uma eterna e constante ajuste. Mas a ideia, acho que eles pegaram desde o início, foi conceder o objetivo de fazer o resgate, que é algo muito trabalhoso. Então, coletar esses dados da safra anterior para já auxiliar na tomada de decisão, eu acho que isso aí todo mundo se esforçou muito, coletar esses dados, tentar apropriá-los de uma forma mais justa por talhão, para a gente poder chegar a uma análise mais real, né, do que o negócio, eles estavam assumindo esse negócio, vamos dizer assim, esses dados. Eles iniciaram com a gente, né, a gente iniciou o trabalho junto no mês de março. Então a gente resgatou a safra anterior e já resgatou os dados que já estavam acontecendo naquela safra, para que chegasse ali setembro, outubro, a gente já tivesse os dados de um biênio. E já no resgate a gente observou que um dos talhões da fazenda, que já era uma percepção antiga deles, ele não era tão atrativo economicamente. Na verdade, dentro da nossa metodologia, ele tinha margem bruta negativa, ou seja, ele captava recurso de outros talhões para se manter. Como eles estavam assumindo, né, a fazenda, né, a atividade de café, ainda tudo era muito incerto. Ainda eles tinham uma outra fazenda que tinha compromissos financeiros com ela, e a gente tinha que tomar muito cuidado na tomada de decisão. Mas era muito claro, numericamente falando, que aquele talhão precisava ser erradicado de alguma maneira. Teve a ideia de fazer arrendamento para os cereais, por exemplo, para dar um fôlego de caixa, né, vamos dizer assim, até a renovação. Mas aí a decisão em conjunto deles foi segurar mais um ano, para a gente ter certeza dessa condução. E como a gente brinca, não gastou muito tempo não. Rapidamente já foi observado que realmente não tinha como conduzir. Aí ele tinha também algumas características, por ser uma lavoura antiga, de gastos maiores. Então era necessário retirar galho para colher. Então, além dele não produzir bem, que a produtividade dele era, se eu não me engano, abaixo de 20 sacos historicamente, ele tinha um custo maior. Então, assim, era um talhão que realmente precisava dessa ação. Eu acho que o gasto dele em relação à colheita dava uns 10% a mais. E aos outros manejos era até menos, porque era uma lavoura fechada, não conseguia fazer todas as pulverizações, a adubação dele já era mais segura, vamos dizer assim, mas ele não respondia. Dentro do nosso planejado, foi na ordem de 15 a 20 mil de renovação no primeiro ano, e que está ainda em condução. E para o próximo ano, que seria o ano 1, né, dentro do nosso trabalho, ele deve ficar na ordem de uns R$8.000 por hectare. Essa área que foi renovada, ela não era irrigada antes. Então também a família decidiu investir na irrigação como uma forma de garantir também essa produtividade melhor. O gasto com irrigação deve ter ficado na ordem de uns R$14.000 por hectare. Para um fluxo de caixa saudável na fazenda, a gente acredita que a gente precisa ter aproximadamente 20% da área suficiente para renovar o restante. Ou seja, você não pode trabalhar com mais de 20%, 25% de renovação, porque os 80% tem que manter o 100, vamos dizer assim. Então, se você passar mais do que isso, corre o risco de não ter caixa suficiente para manter o fluxo de caixa da fazenda ou o giro da fazenda. A questão da quantidade de café em produção para renovação vai variar principalmente da produtividade, né? E também a gente tem que lembrar que, no caso deles, da família, eles vivem do café. Então eles também têm que ter um dinheiro suficiente para se manter. E isso no fluxo de caixa é importante. Não vamos avaliar isso em custo de produção, mas dentro de um planejamento de médio e longo prazo, a fazenda tem que pagar também o trabalho deles. Eu acho que como a gestão da fazenda e eles pegaram o negócio no andamento,
eu vejo o trabalho deles muito equilibrado. E essa ponderação em respeitar o passado, mas trazer coisas novas, auxilia muito na gestão. Então é sempre o que a gente pensa, né? A gente não pode também falar que quem fez estava errado, mas também não pode fechar os olhos para as coisas novas. Então acho que, como eu tenho mais contato com o Vinícius, acho que ele tem muito isso claro na cabeça dele e isso facilita muito o nosso trabalho. Então é sempre muito ponderado. As decisões aqui, tanto na parte agronômica, técnica, sempre é muito discutido, sempre muito analisado, e as decisões financeiras, econômicas também. Então isso facilita demais o nosso trabalho. Eu acho que a gente conseguiu trabalhar bem junto porque sempre houve muito respeito. Então a gente sempre respeitando muito o que aconteceu, tudo que chegou e levaram eles até aqui, mas também sabendo que do jeito que a gente estava, a gente não conseguiria evoluir. Então sabendo da responsabilidade conjunta, né? Então todas as tomadas de decisões, eu até brinco, eu me sinto tão responsável quanto eles. Então, na maioria das vezes, quando a gente erra, erro é coletivo. E o acerto também é coletivo. Lógico que o mérito da continuidade é deles, porque quem está no dia a dia, lidando com pessoas, tomando, o dinheiro vai doer mais no bolso deles. Mas eu sempre tento me colocar na situação deles tomando a decisão e qual o impacto isso pode gerar no todo. Eu acho que a gente evoluiu bastante. De como a gente começou, o que a gente já conseguiu fazer até agora, principalmente em auxiliar eles em dados e informações para tomar decisão, já é um grande avanço. Mas eu acredito que ainda temos muito o que fazer, principalmente no dado do dia a dia. Essa análise e essa discussão de dado mais pontual. O papel, a planilha aceita qualquer informação. A gente fez um planejamento de médio e longo prazo, respeitando uma produtividade, um projeto de renovação. Isso fomos muito conservadores no preço. Então agora é continuar com essa visão de renovação, respeitando o fluxo de caixa e trabalhar bastante.